Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer a meus muitos irmãos lá do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Queridos, rolou na semana passada um vídeo que saiu lá no Pleno Gospel, onde o humorista Tom Cavalcante estava se apresentando para uma grande plateia e, de repente, ele fez uma brincadeira, um tanto de mau gosto, imitando lá um movimento neopentecostal. E vamos para o confere? Eu vou colocar aqui, ó, do ladinho, não vai ser tela cheia não. Confere comigo aqui, ó. Vamos lá. Na tua casa, amém? Você agora vai fazer a tua doação pelo Pix, na força e na fé de Tomé, porque Tomé dentro eu meto também, amém? Eu queria hoje, diante do nosso povo, da minha querida Juazeiro, dizer a esse belo artista: é porque eu acho você bom mesmo, cara, que você pode se tornar maior ainda no conselho que eu vou te dar, cara. De coração, não toque nas igrejas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É disso que eu venho falando há tempo aqui. Quando tem gracinha na igreja, que o povo começa a fazer besteira, fazer aquela palhaçada toda, todas aquelas encenações, eu sempre pergunto, não tem um para falar, não tem um para botar a casa em ordem? Você vê que a forma que o camarada que está ali na plateia vai falar com ele, diz para ele que ele é bom, sabe? Você pode ir muito mais além e tal, mas não toque na igreja. Na verdade, não toque naquilo que Deus colocou como conexão para se revelar. Que na verdade ele não está falando só da igreja, está falando de um representante de uma igreja que faz uma questão que muita gente questiona, entendeu? Todavia, o que o rapaz ou o senhor que está se posicionando com o Tom Cavalcante diante de uma plateia é o camarada que vê um zelo naquilo que é as coisas de Deus. Enquanto você brinca de falar em línguas estranhas em casa, ou línguas espirituais, como alguns chamam, ou língua dos anjos, como alguns falam, eu não acredito ser língua dos anjos, mas sim línguas espirituais, gente, não tem como a gente brincar com o sagrado. E eu aplaudo, bato palma para esse cidadão, que como um cara de caráter, um cara que ama a Deus, que guarda a sua fé, se posicionou, não teve medo de botar a cara para bater e foi lá e falou, ó, mexe com a gente não. Vai, faz o seu show aí, brinca. Porque sabe o que eu mais acho engraçado, irmão? É que a turma só fala do lado de fora porque encontrou material aqui dentro do meio da gente, cristão, para poder falar. Você lembra do Bispo Arnaldo, que de vez em quando eu faço mais sátiras aqui? Irmão, olha aí, lá da Igreja das Galáxias. Ele era da igreja, irmão. A mulher dele congrega ali em Petrópolis ali. A mulher dele é crente. Ele não é não. Mas aquilo ali é o resultado da decepção do que a igreja pode causar na cabeça de alguém, no coração de alguém. Só que aí, palavra pra gente aqui, falando de Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pegue o capítulo 12
Ele está ainda fazendo referência ao capítulo de número 11 dos Heróis da Fé, sobre o comportamento de como um cristão, alguém que anda com Deus, deve se comportar. Eu não estou dizendo que você está isento de errar. Você pode errar em qualquer momento da vida, porque nós somos falhos, somos pecadores. Mas nós não temos prazer no pecado e nem no erro. Pecado é acidente de percurso. Pecado não é projeção de vida. Pecado não está no script do crente. Pecado é acidente de percurso. Não é planejamento de vida. E aí, o autor está dizendo, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Tom Cavalcante só faz essa gracinha, Zorra Total só fazia aquelas gracinhas, a Porta dos Fundos só faz gracinha com a Bíblia, com o nome de Deus e com igrejas, porque em muitos lugares os cristãos não dão bom testemunho. Essa é a verdade. E aí o que acontece? Quando nós, que somos da fé, não levamos a sério a nossa fé, aí o ímpio, aquele que não é crente, ou aquele que se aproxima da fé, vendo tudo isso, se acha no direito de falar gracinha. Só que eu dou glória a Deus que teve um lá, um remanescente, que levantou e falou, aí fazer gracinha em outro lugar, com outras pessoas. Não mexe na igreja. É o que eu estou falando, é posicionamento. Aí você também só pode falar se você tiver com moral para falar, né? Você só vai ser atendido se você tiver com moral para falar. E aí o que muita gente hoje pega é que ninguém fala muita coisa que não tem moral para falar. E aí o conselho continua o mesmo do autor desconhecido. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Fica firme, seja crente. Deus abençoe a sua vida. Obrigado aos meus amigos e irmãos lá do @falando de Bíblia Oficial, que me enviaram esse vídeo, e agora aqui a resposta para vocês. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém, e daqui nós seguimos a proposta, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro, ou continuar sendo um parceiro, para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.